que responderam à pesquisa disseram que estavam sob total controle da situação e que poderiam parar na hora que queriam. Então não havia nenhum tipo de delírio, não havia nenhum tipo de estado alterado da mente, nada disso, né? Nenhum tipo de êxtase. Né? Então, um capítulo interessante. Se você tiver assim, estou com preguiça de ler hoje, comece por esse capítulo. Eu acho que você vai amar ele. Você vai ver, puxa, nunca tinha lido nada sobre esse assunto, você vai achar, aqui tem uma novidade que eu nunca tinha lido. E o último capítulo, sobre o pentecostalismo e a reforma protestante. Eu tenho 29 anos, mas eu acho que eu tinha uns 13 ou 14 anos quando eu peguei uma revista de uma igreja batista tradicional, onde havia um artigo de uma missióloga, né, falando do início do trabalho evangélico no Brasil. Aí ela falava do início da igreja anglicana, falava do início da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja congregacional, que foi aqui no Rio de Janeiro, né, falava de tudo isso. E parava aí. E não falava do Daniel Berg, do meu amigo, eu fiquei revoltado. Era adolescente. Como assim? Porque o título do artigo não era o início dos evangélicos tradicionais do Brasil, né? O início dos evangélicos. Aí, opa, e eu não sou evangélico também, né? Aí eu fiquei, muito obrigado. Aí eu fiquei meio revoltado com aquilo. E sempre vi, infelizmente, e boa parte da classe intelectual, eu não falo dos irmãos de maneira geral, mas falo da classe intelectual dos teólogos tradicionais, um certo ranço com o pentecostalismo, né? Aquela fé de gente que não tem teologia, que é meio desmiolada, que fica gritando das igrejas, por aí, né? E como eu nunca fui assim, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de teologia, né? Eu nunca tive nenhum preconceito com a teologia. O segundo livro que eu li como evangélico foi do pastor Walter Brunelli, da Assembleia de Deus Bereana lá de São Paulo, um livro que era da CPAD, que era sobre a plenitude do Espírito Santo, e ele fazia uma bela defesa do estudo teológico, né? Eu lembro assim, logo no início da minha fé já tive acesso a esse tipo de material, né? Um dos primeiros livros que eu li já era um clássico da teologia cristã, que foi A Modificação da Carne, do John Warren. E para mim nunca foi problema a teologia. Para mim, aí quando eu via esses tipos de comentários, eu ficava muito chateado, né? Muito mesmo. Eu sei que no nosso ambiente tem ainda gente com mentalidade anti-intelectual, mas já não tem tanto, né? Não vejo hoje nenhum tipo de oposição ao estudo teológico no meu ambiente, onde eu estou, na Assembleia de Deus. Já vi, mas não vejo mais, né? Graças a Deus, já há um espaço muito bacana da teologia na Assembleia de Deus. E aí, eu escrevi esse capítulo para mostrar justamente que o pentecostalismo, ele faz parte da tradição protestante, faz tanto parte da tradição protestante, que o pentecostalismo só poderia ter nascido no protestantismo. Essa é a minha tese aqui do último capítulo. Jamais o pentecostalismo teria nascido na Igreja Católica, jamais o pentecostalismo teria nascido nos ortodoxos gregos ou russos, teria nascido apenas no ambiente protestante. Por quê? Porque o pentecostalismo é mais ou menos a junção de várias tradições ao mesmo tempo. Da tradição puritana, da tradição pietista, da tradição metodista wesleyana, da tradição, então, derivada disso, do movimento da santidade. Então, todos esses movimentos tiveram alguma contribuição ao pentecostalismo, né? Um pedacinho. A própria expressão batismo do Espírito Santo é uma expressão metodista. Então, porém, o entendimento não é o mesmo. O entendimento já de diferença, como algo mais ligado a revestimento de poder, já vem da tradição avivalista americana, que é, em sua maioria, reformada. Ou seja, a gente tem aí um pouquinho aí de todo mundo, né? A gente não é derivado apenas de grupo A, B e C. Então, e todos eles de tradições protestantes. Então, o pentecostalismo, eu poderia escrever um livro inteiro sobre as raízes metodistas do pentecostalismo. Poderia escrever um artigo ou um livro, como William Mendes escreveu, sobre as raízes reformadas do pentecostalismo. As raízes pietistas, as raízes puritanas, né?
Aí, tudo isso é o quê? Protestantismo. As raízes anabatistas do pentecostalismo. Por aí vai. Da reforma não oficial, daquela reforma à margem ali da reforma protestante. Mas justamente o que é o pentecostalismo, se não a reafirmação do sacerdócio universal de todos os crentes? Aquela ideia que todo crente pode ser uma testemunha eficaz do Evangelho. Isso é protestantismo na veia. Então, essa tese principal aqui do último capítulo. Protestantismo tem tudo a ver com pentecostalismo. Ou, melhor dizendo, pentecostalismo tem tudo a ver com protestantismo, né? E é engraçado, às vezes a pessoa fica falando muito da sua tradição anterior, que era petista, que era puritana, que era metodista. Aí quando vê o pentecostalismo estranho, ou coisa chata, ou coisa ruim, ou coisa... chega para lá. Fica exaltando o seu passado como... engraçado que se ele visse algumas pessoas daquele passado, eu cito um, por exemplo, o Jonathan Edwards. É um exemplo, um reformado do tempo do movimento avivalista, né? Para muito reformado hoje, ele seria um maluco. Queria dizer que a mulher dele tinha flutuado em casa no momento de oração. Né? Mas esse cara aí tá maluco. Ele era doido de pedra. Né? E aí não. Ele era. É um exemplo. Inclusive tem gente que coloca o livro dele, Afeições Religiosas, como a primeira obra de teologia pentecostal. Quem faz isso é o dicionário do movimento pentecostal na sua versão em inglês, que eles fazem isso. Né? Eles põem lá, quando eles colocam os primeiros tratados de teologia pentecostal, o primeiro é o Afeições Religiosas do Jonathan Edwards. Então, o pentecostalismo é essencialmente protestante, não tem como não ser, né? Então, o pentecostalismo também não pode ser visto, e isso eu defendo aqui, como uma cosmovisão. Seria um problema ver o pentecostalismo como uma visão de mundo. O pentecostalismo é uma contribuição a mais à teologia cristã, especialmente na sua pneumatologia, tá, pessoal? Mas não vamos querer também inventar a roda, querer reinventar o cristianismo a partir de uma visão pentecostal, porque aí já é ser pretensioso demais. Isso não deveria ser o desejo dos pentecostais, né? A gente está aqui para agregar o melhor da fé cristã, de várias tradições. E isso é maravilhoso no pentecostalismo, essa capacidade de agregar o que há de bom em várias tradições evangélicas que houve no decorrer da história, né? E graças a Deus por isso que estamos aqui, por isso que somos tão flexíveis em atingir tantos públicos diferentes. Pense no pentecostal da Assembleia dos Estados Unidos, como ele é diferente da gente, como a gente é diferente do pentecostal na Angola, né? Cada um tem um modo tradicional de ser, como o pentecostalismo tem reavivado muitas igrejas. Há hoje, na Nigéria, na cidade de Lagos, que é uma das maiores cidades do mundo, mais anglicanos do que em Londres. O nome anglicano vem da Inglaterra, da igreja da Inglaterra. Há mais anglicanos na Nigéria do que em Londres. E a maioria desses anglicanos nigerianos são pentecostais. Falam em línguas. São carismáticos, é o que a gente chama. Quando a gente fala do pentecostalismo em igrejas históricas, a gente chama de movimento carismático. Isso é maravilhoso. O pentecostalismo, ele tem reavivado igrejas e tem permitido também a permanência de uma teologia mais conservadora. Outro ponto que a gente tem que observar. O liberalismo teológico não tem caminho longo no pentecostalismo. Por quê? Imagine só você chegando para um pentecostal e dizendo: milagre é mito. Né? A volta de Jesus é apenas uma ideia para incentivar uma utopia de revolução social. O pentecostal vai te olhar assim: hã? Tá maluco? Né? Graças a Deus, irmãos. Nós temos uma fé num Deus vivo. Amém. Né? Um Deus vivo. Não é numa ideia abstrata, né, de revolução social. É um Deus vivo. Então a gente precisa da fé no milagre, da fé no sobrenatural, né?
E isso é maravilhoso, isso que vai manter as bases. É claro que há um perigo de um espiritualismo excessivo, é claro, sempre há, mas isso garante também pé no chão com uma teologia ortodoxa. Graças a Deus por isso, né? Essa palavra aqui introdutória que eu queria dar, sabe? O livro, eu não falei de todo o livro, tá? Então, para vocês lerem, comprarem ele e lerem o livro. Mas agradeço muito, irmãos, por ter vindo. Quero deixar agora um espaço para as perguntas, né? Se alguém tiver uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tudo bom, meu querido? Pastor Edilson Fonte falando com você aqui, conversando aqui embaixo aqui. Uma honra estar pessoalmente aí, conversando, dialogando. Sou pastor da Assembleia de Deus aqui do estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, quero parabenizar pelo conteúdo do livro, né? Embora seja uma introdução, mas uma introdução que nos incentiva a gente continuar a trilhar a nossa reflexão da teologia pentecostal. A minha pergunta, né, seria o seguinte: peguei o livro agora, né? Esse livro também não podemos dizer que esse livro tem um tom apologético, né? Porque nós vemos nas redes sociais, né? Vamos ter um blog, né? Embora não fique tanto assim na rede social, mas observo bem que a nossa teologia tem sido muito atacada, né? Pelos nossos irmãos sensacionistas radicais, que existem os sensacionistas mais equilibrados, que nos respeitam, nos admiram, mas tem aquele pessoal aí mais radical, inclusive tem um que você conhece pessoalmente, né? De vez em quando tem uma treta de vocês, mas assim, seria um tom apologético nessa questão de a nossa teologia ter uma importância no nosso meio. E segundo lugar, será que também, embora, né, os nossos teólogos, né, inclusive o Partido do Senhor, o pastor Antônio Gilberto, e será que está na hora também de nós despertar uma nova geração também de teólogos, de reflexão, mais que hoje a tecnologia, o acesso à literatura está mais fácil, então será que também está na hora de se levantar uma nova geração para essa, entre aspas, militância, fecha aspas, né? Militância teológica em defesa da nossa teologia, da nossa denominação, do meu pentecostal, e ao mesmo tempo dar essa continuidade a esse trabalho, né, para nossas igrejas, que necessita muito, mesmo com o crescimento do meio evangélico, mesmo com crescimento de obras, mas ainda nós vemos uma carência muito grande de conhecimento da nossa própria teologia. E aí, infelizmente, o triunfalismo, através de louvor e até mesmo de algumas pregações, tem prevalecido aí em nossas igrejas, nossas públicas. E mais uma vez, meus parabéns. Obrigado, meu irmão. De fato, é uma obra apologética, assim, uma defesa da teologia pentecostal, posso colocar assim. Esse sempre foi o propósito também do blog, escrevi até por esse motivo também, e do livro não deixa de ser diferente. Por quê? O que eu percebo? Às vezes eu vejo uma garotada aí que se envolve com teologia reformada, aí ele fala assim o seguinte para mim: Gutierrez, eu me envolvi com teologia reformada porque não tem teologia pentecostal. Olha, não é bem assim, né? Já foi a época que não tinha material, hoje tem, né? Hoje a gente já tem traduções do Robert Menzies, do Roger Stronstad, né? Do James Shelton, que são hoje os três principais nomes da teologia pentecostal mundial. Estão aí já traduzidos em português. Inclusive a CPAD lançou agora a Teologia Carismática de Lucas, que é um livro essencial para a teologia pentecostal, né? Existe uma teologia pentecostal antes e depois desse livro, que foi lançado em 84 nos Estados Unidos, foi lançado agora no mesmo dia que lançou o meu aqui no Brasil, né? Graças a Deus. Fiquei honrado com isso. E aí você pergunta, o camarada lê Piper, o camarada lê Washer, Sproul, homens de Deus, amém, eu também leio, não tem nenhum problema. Mas aí você pergunta, você já leu o Stanley Houghton, Antônio Gilberto, já leu Meir Perman, que são nomes aí mais antigos que já estavam traduzidos aqui no português, né? Nem conheço, nunca nem ouvi falar, nunca nem vi, como diz o cara lá na internet. Aí é complicado. A gente tem sim teologia, e tem teologia sólida, né?
Não, os reformados são mais acadêmicos, são mais trabalhados. Balela, gente. Se você ler sobre... Você nem exagera. Se você pegar 5 autores dos Bambambans aí e ler sobre salvação, é uma repetição de argumentos assim, impressionante. Né? Não tem nada, oh meu Deus, que coisa bobagem. Bobagem. Teologia pentecostal tem coisa básica, simples, devocional, mas também tem teologia. Ainda há um livro, por exemplo, do Menzies, que é sobre... O título é Empoderamento, o título, né? É um título que o pessoal ia confundir aqui como livro feminista, né? Mas seria revestimento de poder, a tradução melhor. Esse livro do Menzies, ele vai fazer uma busca aprofundada na literatura judaica no primeiro século, para mostrar como havia uma associação entre enchimento do Espírito e elocução profética. É um trabalho assim muito profundo. Por exemplo, sobre línguas de anjos, né? Às vezes você vê na internet um videozinho zoando, pentecostal acredita em língua de anjo, que gente doida. Só que tem um cara chamado John Poirier, que é um professor de língua hebraica, que ele fez uma pesquisa vasta na literatura judaica do primeiro século, daquele período intertestamentário também, e havia toda uma teologia de língua dos anjos. Havia toda uma discussão sobre a língua dos anjos naquele período, se a língua dos anjos era uma língua não conhecida dos homens, ou se a língua angelical era o hebraico. Então aí o pessoal fica rindo do que não sabe. E há vários trabalhos. Tudo bem que há muito livro ainda a ser traduzido, né? O Moisés está ajudando a traduzir alguns artigos aqui, do Talma, e espero que outros também possam ajudar nesse trabalho, porque tem muita coisa assim para ser traduzida. Mas o que eu vejo, infelizmente, é mais desconhecimento mesmo. A pessoa fala que não tem, mas nunca procurou também. Não tem porque eu acho que não tem, não é assim. Quem procura, acha. Eu procurei e achei. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom dia, Gutierrez, aqui é o Frederico. Primeiramente, parabéns pela publicação do livro. Você, na sua fala, você comentou a respeito da contribuição da teologia pentecostal no ramo da pneumatologia. Queria que você comentasse um pouco, até pelo crescimento que tem tido no Brasil, da parte da soteriologia, porque hoje já há igrejas, e há igrejas de expressão, digamos, até nacional, que se consideram pentecostais reformados, né? Reformados no sentido calvinista e não como nós somos também reformados da reforma, e também quanto ao ponto da escatologia no ponto do amilenismo, porque muitas igrejas reformadas, na visão escatológica, elas seguem a visão amilenista. Eu queria, por favor, que você comentasse um pouco a respeito desses dois, digamos, círculos, né, da parte soteriológica, até que ponto um teólogo pentecostal ele consegue se dizer reformado calvinista, e até que ponto também na parte escatológica um teólogo pentecostal pode se dizer amilenista. No fundo, você está perguntando, existe pentecostal reformado? Pergunta estreita. Ou é uma contradição? Não, isso vai para a internet, eu não estou falando do livro, porque eu tenho que ler o livro primeiro, né, que vai sair em breve aí sobre esse tema. Estou falando do conceito de maneira geral, né? Então, o pentecostalismo e a questão da doutrina da salvação, é um erro pensar que o pentecostalismo está de maneira radical ligado ao arminianismo. Por quê? Se a gente pensa no pentecostalismo europeu, ele nasce num contexto calvinista. A segunda maior denominação brasileira pentecostal é a Congregação Cristã do Brasil, que é hiper-calvinista. Eles nem evangelizam. Eles dizem que quem está eleito, e amém, vai, né? É assim. Eles são realmente de uma tradição presbiteriana e hiper-calvinista. Então não dá para eu fazer essa ligação direta entre arminianismo e pentecostalismo. Embora é evidente que o pentecostalismo que veio no Brasil em massa da Assembleia de Deus, ele vem de uma tradição metodista, da tradição
da santidade, né? Do movimento da santidade, que era arminiano, isso é inegável. William Seymour, Charles Fox Spurgeon, esses grandes nomes, e os missionários que vêm para o Brasil são batistas, mas são batistas de uma linha mais arminiana. Então isso é inegável. A Assembleia de Deus, de fato, sempre foi anticalvinista. Apesar de não ter uma doutrina sólida no sentido arminiano, assim, ela nunca, agora que tem com a declaração de fé, mas na sua história, ela sempre foi uma igreja que se portou contra o calvinismo. Isso é inegável, né? Sempre houve conflitos quanto a isso. Você lê lições bíblicas antigas, as lições bíblicas sempre se posicionaram a favor da doutrina da apostasia, a favor que a graça é irresistível. Então sempre foi uma igreja que nos seus postulados gerais era uma igreja arminiana, né? Eu acredito o seguinte, que hoje, como a declaração de fé, é incompatível um assembleano ser calvinista, por respeito à sua denominação. A partir do momento que a sua denominação tem uma declaração oficial, especialmente se a pessoa é obreiro, é incoerente ele postular o calvinismo e ser assembleano. Mas ser calvinista e pentecostal, e aí eu estou pensando não no assembleano, aí não tem problema nenhum, porque aí um é um postulado soteriológico e o outro é pneumatológico. Aí não tem problema nenhum. Eu vejo que não há problema nenhum ser pentecostal e calvinista, né? Agora, pentecostal e reformado de maneira geral, aí os reformados vão dizer que não pode, porque a tradição reformada tem uma teologia do Espírito Santo muito firme na questão do cessacionismo, né? Mas aí é um problema deles, não é um problema meu. Mas pensando no pentecostalismo, eu penso sim que é possível ser pentecostal e calvinista, como o pessoal da congregação como os primeiros pentecostais ingleses foram e como vários pentecostais pelo mundo são, né? Porém, assembleano e calvinista, nesse momento histórico que a gente está vivendo, já é problemático, né? Já deveria rever essa postura devido a essa questão confessional mesmo, né? Um outro ponto que a gente tem que ver sobre esse assunto é o seguinte: a tradição arminiana, ela fez sucesso com o pentecostalismo, principalmente pelo movimento metodista também, porque foi uma tradição que nunca se viu como uma cosmovisão. Os arminianos nunca se viram como explicando tudo na teologia. Sempre foi mais restrito à questão da salvação. Por isso que não há conflito entre ser arminiano e pentecostal. Você casa ali muito bem. Agora, o reformado não. O reformado se vê a teologia calvinista, a teologia reformada, como uma cosmovisão, como uma visão de mundo, que explica tudo. A visão reformada sobre o casamento, a visão reformada sobre como educar filhos, a visão reformada sobre como beber suco de laranja, né? Tem uma explicação reformada para tudo. Aí, com uma visão tão abrangente, tão totalitária, que abrange o total, né? Aí realmente tem um problema em ser pentecostal. Mas aí é um problema, volto a repetir, é um problema deles. E para quem está assistindo, não estou falando do livro, eu vou ler o livro ainda e fazer a resenha depois. Está respondido, né? Então, mais alguma pergunta? Prazer, eu me chamo Luiz Rodan, prazer conhecê-lo. Eu sou pastor da Igreja Pentecostal Bases por Cristo. Eu até soltei um sorriso aqui quando o irmão falou sobre as outras denominações pentecostais serem basicamente, no bom sentido da palavra, uma cópia da Assembleia de Deus. A minha igreja, modo de falar a minha, né? Ela é bem parecida com a Assembleia. E eu até falo isso, como é que a igreja na Assembleia? Olha, é parecido. Então, o que acontece? Dentro dessas experiências pastorais e também no meio teológico, nós encontramos algumas falas. Eu quero só compartilhar aqui e vou fazer pergunta para complementar. Nós tivemos um culto de consagração. Uma pessoa de uma outra igreja pentecostal foi lá visitar a igreja e no final assim: pastor, o senhor tem que rever esse culto, porque nem pareceu culto de consagração em igreja pentecostal, não teve um mover. Eu falei: irmã, a igreja está toda chorando, quebrantada. Deus, ele age, que a gente trabalha com dons, mas
Deus tem suas formas de trabalhar. E aonde eu quero chegar na pergunta? O que acontece? O irmão falou sobre a questão da profecia e o que popularmente nós chamamos de profetado, que é a falsa profecia. O irmão falou algo que provavelmente segue a mesma linha mais ou menos que eu falei num vídeo que eu fiz no YouTube, sobre a diferença entre profecia, falsa profecia, a chamada palavra profética, enfim. Só que um negócio me chamou a atenção. Eu dei uma olhada aqui rápido no livro, peguei aqui do meu companheiro, do meu amigo aqui. O que acontece? Sobre quando a gente vai falar sobre até mesmo a distorção do verdadeiro Pentecoste, sobre a questão do que é pentecostal em si, sobre a questão dos próprios cânticos e pregações, nós vamos olhar e ver uma situação do seguinte, como foi muito bem falado, a questão de ensino teológico melhor apurado, mais aprofundado, vem chegando agora. E isso é muito bom que pelo menos vem chegando. E como nós sabemos que eu vejo assim, aumentando o interesse dos pentecostais, das igrejas pentecostais, tendo seminários, às vezes até nas próprias igrejas, às vezes dou aula em algumas, isso é muito bom. A coisa está mudando de figura. Mas nós sabemos que nem todas as igrejas são abertas a seminário, nem todas as igrejas elas vêm a estar incentivando o membro a fazer, ou até mesmo nem todas as pessoas têm desejo, porque tem aquele, não, vou ser pastor, para que eu quero fazer isso? Tem muito esse pensamento ainda, dentro da nossa cultura religiosa evangélica de um modo geral. Qual seria a ideia, talvez, para a gente começar a mudar isso? Talvez não seria melhor as próprias revistas, as próprias aulas, seja por revista, seja material montado, nós começarmos no bom sentido da palavra, atacar a escola bíblica. Nós sabemos que nem todo mundo vai na escola bíblica, mas nós conseguimos pegar uma parcela maior dentro dos próprios membros, a eles entenderem o que é pentecostalismo e até mesmo a própria doutrina pentecostal de acordo com a Bíblia, como também as demais doutrinas que fazem parte do nosso corpo pentecostal, como as questões pré-tribulacionistas, as questões até mesmo que não é que está ligado, mas acabou que ao longo da história ficou ligado ao arminianismo, ligado ao pentecostalismo. Não seria uma boa estratégia para que nós pudéssemos abranger mais a questão teológica, histórica e doutrinária dentro da escola bíblica? Antes até de entrar na sua pergunta, esqueci de falar da questão escatológica do prédio. O pentecostalismo está muito ligado ao dispensacionalismo, até porque o pentecostalismo nasce naquela efervescência escatológica do século XIX, começo do século XX, né? Então há uma ligação histórica muito importante. Embora haja assim pentecostais que não são pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas, mas há uma ligação maior do que o pentecostalismo com o arminianismo, por exemplo, né? A questão escatológica é muito importante para o pentecostal, porque ele se vê como parte daquele avivamento das chuvas de serôndia, da chuva, daquele avivamento que vem antes da volta de Jesus, né? Então, que há a possibilidade de trabalhar outras escolas do pentecostalismo há. O que eu não vejo, e aí seria totalmente incoerente, seria o pós-milenismo, né? Porque o pós-milenismo, pela sua visão muito otimista sobre o final dos tempos, né? É um pouco incoerente com aquela visão que o pentecostal sempre viu o mundo como um mundo de mal a pior, né? Então, as outras, como também tem um viés mais negativo, né? Acho que não são tão problemáticos, mas o pós seria, na minha opinião. Agora, respondendo ao irmão, o que eu vejo é o seguinte, na minha própria experiência, porque eu já lidei com muita gente resistente a estudo e resistente a uma doutrina pentecostal mais sadia, né? Na própria Assembleia de Deus, assim, no trato pessoal, eu já lidei com pessoas assim. É um trabalho de muita paciência, é um trabalho que não vai acontecer do dia para a noite, isso a gente tem que ter ciência, né?
E uma estratégia que eu uso na Assembleia de Deus e funciona é o seguinte, é mostrar determinada ideia que a pessoa acha estranha, eu nunca ouvi falar disso, e aponta um livro da CPAD. Porque há um respeito no meio assembleano muito grande pela CPAD, pela Casa Publicadora. Quando eu falo, quem está defendendo isso aqui é um pastor fulano de tal que publicou pela CPAD, a pessoa. É o oficial, aí a pessoa, tipo, então não é invenção da sua cabeça, né? Então você não aprendeu isso com batista, com presbiteriano. Eu costumo falar isso quando eu vou falar alguma coisa que eu sei que vai chocar os irmãos, né? Aqueles mais simples, que sempre foram educados naquele meio refratário à teologia. Aí eu falo, pastor fulano de tal, da Assembleia de Deus tal, que publicou livro tal pela CPAD, falava isso. Na hora o pessoal respeita. Na hora. Então, não sei em outras igrejas, mas esse método da Assembleia eu recomendo que se use e que funcione, né? Uma pergunta, né? Já que realmente até é um outro autor, esse livro aqui, Discipulador. Meu nome sou pastor Natalino, né? Sou da Assembleia de Deus, Cidade Nova, aqui no Rio de Janeiro. Então, uma questão que eu vejo muito interessante é que quando se falaram sobre o discipulado, né? É uma resistência muito grande das pessoas entenderem, não, você é G12 e tal, e aí não sai. Mas quando a gente pegou esse livro aqui da CPAD, Manual do Discipulador Cristão, foi imediata a aceitação, né? E aí eu fico assim pensando sobre a legitimidade, né? Porque não desfazendo as outras igrejas pentecostais, que são nossos irmãos, né, em Cristo Jesus, mas a legitimidade que a Assembleia de Deus tem em apresentar a doutrina cristã pentecostal, ela é notória, porque, querendo ou não, nós somos muito mais de ouvir, né, do que ler. É uma característica, às vezes, até do brasileiro. Por isso que acredito que até as fake news, elas têm uma abertura muito grande, porque o cara ouviu, leu só a chamada, ele já toma aquilo como uma verdade. Mas dentro dessa questão de legitimidade, nós tínhamos antigamente aquela universidade ali em Pindamonhangaba, né? Tem, mas é pouco divulgado, não está tão assim atrelada à Assembleia de Deus. Tem a FAECAD, e eu fico vendo assim, que tem ainda um vácuo sobre uma escola teológica assembleana. Quando eu falo escola teológica, não é um prédio onde está lá. Escola teológica, sim. Esses pensadores teológicos compõem um pensamento teológico pentecostal no Brasil, né? E eu acho que talvez, e é onde eu pergunto, há abertura, há possibilidade de nós construirmos uma escola teológica pentecostal no Brasil, né? A partir do momento que nós também passamos a produzir e a não ditar, mas a discutir entre nós a teologia pentecostal brasileira dentro das características brasileiras. Há essa possibilidade? Meu irmão levantou um ponto bem interessante, e é verdade, mas eu vejo que é um problema do Brasil, tá? Não é um problema dos pentecostais. Pense até na tradição presbiteriana também, não há uma referência de escola, né? Tem o Mackenzie, mas há uma divisão lá, por exemplo. Você sabe que um pastor, para ser presbiteriano, ele tem que estudar no seminário. O Mackenzie não é seminário, é faculdade, né? Então, o Mackenzie já não serve. Até estudo lá. Então, você vê que tem mais, às vezes, assembleano do que pentecostal. Aliás, do que presbiteriano. Mas se a gente vê os Estados Unidos, é diferente. Por exemplo,
quando você pensa em um reformado base, claro, tradicional, ele vai pensar na escola de Westminster, que fica na Filadélfia. O assembleano vai pensar na escola de teologia de Springfield, no Missouri, né? Realmente há essas referências assim, né? Mas isso eu vejo que é mais de uma tradição brasileira, um problema do Brasil, que as universidades ainda são fracas, né? Por exemplo, a primeira universidade no Brasil foi na década de 30, e foi aqui no Rio de Janeiro, e o presidente da época fez porque um rei ia visitar o Brasil, ele criou assim do nada, sabe? Não tinha, vamos criar uma universidade aqui. Aí quando o rei foi embora, acabou a universidade. Aí voltou a universidade na década de 40. Então a gente tem uma tradição universitária no Brasil muito pequena, né? Muito nova também, de maneira geral, não é só no meio evangélico, né? Enquanto no México já tem universidades há 300 anos, nos Estados Unidos há 400, 500 anos, né? Então no Brasil a gente não tem essa tradição, mas eu acho que é uma questão de tempo, tá? Para a gente ter essas referências assim. Aí, como não há, o vácuo é preenchido de outra forma. Quais são as nossas referências teológicas da Assembleia de Deus? São os escritores das lições bíblicas, são aquele corpo de teólogos que são respeitados como referência. O pastor Antônio Gilberto desempenhou muito bem esse papel como referência teológica na Assembleia de Deus. Mas ele não estava ligado a uma universidade, apesar de ele foi professor, né? Mas ele não estava ligado. Você tem toda a razão, ele estava ligado a uma produção de revista, uma produção de artigos. Mas aí a minha resposta é essa, tem a ver com a nossa cultura brasileira, não com o pentecostalismo, que de fato. A paz do Senhor, pastor. Sou o pastor Fernandes também, da Assembleia de Deus, Cidade Nova. Na verdade eu quero sair dessa altura e descer um pouquinho mais aqui para a nossa realidade. Eu saio daqui convicto que eu preciso comprar esse livro e ler. Porque, na verdade, eu vejo um grande conflito quando o senhor fala que o pentecostal, né, traz a essência, o sacerdócio universal, ou seja, alcançando a todos. Eu percebo a dificuldade do membro da igreja ele entender isso, até mesmo porque a nossa postura ela está muito centralizadora ao ponto de o pastor ele ser uma referência e a gente está olhando sempre para ele. Então isso já é um conflito e eu preciso entender a parte do seu livro. E também quando o senhor fala sobre a questão dos hinos, né, gente, isso é uma realidade, é o triunfalismo, né, nos nossos hinos. E ao mesmo tempo que a gente percebe também na igreja, não sei se os irmãos vão concordar comigo aquilo que eu falo, estou falando agora, também há um contraponto também. Quando você fala de triunfalismo, a gente tende a não querer que isso aconteça, mas na verdade a gente convida as pessoas a estarem ali para receber a sua vitória, a sua bênção, ou seja, o milagre, a cura, seja o que for, mas aí a gente está incentivando essa pessoa a buscar aquilo que de fato ele se propôs naquele dia ir para a igreja. E aí eu queria saber do senhor o que fazer para tentar não induzir as pessoas a isso, porque pelo menos o que eu percebo, né, naquela visão pentecostal, é a gente, mesmo não querendo, a gente incentiva a pessoa a essa conquista, essa busca. E sempre quando vejo isso acontecendo, eu fico